colegas vereadores, mudando a pauta, mas ler aqui um artigo que eu recebi no dia de ontem, até acredito que esteja, não li a 0 hora ainda hoje, mas um artigo escrito pela senadora Ana Amélia e que traduz o sentimento deste vereador. Quando a gente discute questões ideológicas, vereador Neri, e se discute o tamanho do Estado, e o socialismo, os movimentos de esquerda entendem que o Estado tem que ser máximo. Nós, progressistas, eu, um pensador de direita, entendo que o Estado tem que ser o necessário. Nem mínimo, nem máximo. Mas o Estado necessário para atender a população que paga altos impostos. Então eu quero compartilhar com a sociedade caxiense este artigo. Por Estado eficiente. As causas da aguda crise enfrentada pelo Rio Grande do Sul são conhecidas e mostram que chegamos ao fundo do poço, tristemente simbolizada no parcelamento dos salários dos servidores, pedaladas em dívidas e nos repasses obrigatórios derivados da falta de receita que também inviabiliza os investimentos. Assistimos, atônitos, ao bloqueio dos repasses de recursos da União para o Estado, consequência do não pagamento da dívida contraída com o governo federal. Mais adequado que buscar culpados é indicar caminhos e encontrar soluções. Não existe fórmula mágica para equilibrar as contas públicas. A gravidade da crise exige mobilização dos poderes, com a participação da sociedade gaúcha. Está em jogo o futuro do Rio Grande. Creio que um pacto pela transparência e pela eficiência é passo importante. A sociedade precisa conhecer a real situação das contas públicas e saber onde está sendo aplicado o recurso arrecadado dos impostos pagos pelos gaúchos. É importante que o governo lidere corajosamente as mudanças, fazendo a lição de casa com ousadia e criatividade. A nomeação de mais cargos comissionados, CCs, em agosto, contraria essa lógica e irrita, com bons motivos, os contribuintes, especialmente os servidores públicos que tiveram seus salários fracionados neste mês. A saída não é aumento de impostos. Se isso ocorrer, acarretará retração do setor produtivo, penalizando a população que não quer pagar mais impostos e não receber, em troca, serviços de qualidade. Racionalizar o Estado com estrutura enxuta e eficiente, dando prioridade aos setores essenciais: saúde, educação e segurança. Governadores não devem ser meros gestores de dívidas e da folha de pessoal. Precisam quebrar paradigmas, propondo um modelo moderno de governança com planejamento corajoso, reformista e eficiente. Enquanto, no Paraná ou em Santa Catarina, uma licença ambiental para novo empreendimento é concedida em até 30 dias, no Rio Grande do Sul são 3 anos. Algumas indústrias gaúchas se transferem para outros estados fugindo da burocracia imposta. A situação é insustentável igualmente nos municípios, que não conseguem fazer frente às demandas crescentes que lhes são impostas sem a devida contrapartida da receita. Nesse contexto, é claro o papel que os senadores devem desempenhar no apoio às alternativas propostas pelo governo gaúcho para superar a crise, na interlocução com o governo federal, que não pode se omitir no apoio solidário aos entes federados. É urgente, portanto, o Pacto Federativo, com o aumento da participação dos estados e municípios na repartição da receita dos impostos, hoje concentrada na União. Ana Amélia, que coordena o trabalho de finanças municipais da Comissão Especial do Senado para aprimoramento do Pacto Federativo, alinhou algumas medidas para garantir repartição justa e segura dos fundos de desenvolvimento e de compensação que serão criados quando ocorrer a unificação das alíquotas do ICMS. Para mitigar os efeitos da controversa Lei Candir sobre estados exportadores, como o Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia apresentou proposta de emenda constitucional abatendo das dívidas de estados e municípios com a União os créditos
fiscais desta desoneração. Essa iniciativa poderá representar aporte de 3,2 bilhões de reais para o nosso Estado. A revisão do acordo da dívida com a União, com a redução do fluxo anual de pagamentos, aprovada no Congresso, é urgente para estancar a sangria de recursos estaduais. O Rio Grande, por suas lideranças, deve agir com firmeza para que a alteração da base de cálculo das dívidas, já sancionada, seja aplicada de fato, agindo judicialmente, se necessário, como fizeram as prefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo. É necessário deixar para trás a ilusão das facilidades sempre pagas pelo contribuinte e governar para a maioria, que, silenciosa, carrega nas costas o peso desse sacrifício. Juntos, podemos escrever uma nova história para o nosso Estado que orgulhe, sem ufanismo, as futuras gerações. O Rio Grande é maior que a crise. Então, colegas vereadores, eu trago este artigo, além de ser minha amiga, colega de partido, a senadora Ana Amélia. Esse artigo resume o pensamento deste homem público, desse gestor, deste político, no entendimento das mudanças que precisamos fazer na sociedade brasileira, gaúcha e também aqui no município de Caxias do Sul. Quando falamos de atender a maioria e não as minorias corporativistas que tomaram conta do nosso Estado, da nossa nação, do nosso país, e que, se nós não tivermos posicionamento firme, tomarão conta do município de Caxias do Sul. Os governos existem para atender a sua população e não as corporações que existem para atender a população. E este é o sentimento que nós progressistas trazemos e eu quis compartilhar com a sociedade caxiense. Um Estado eficiente, um Estado necessário. Não um Estado máximo, que hoje, depois de quase 13 anos de PT no governo federal, mostrou-se ineficiente, arrecadando bilhões e bilhões, trilhões e gastando tudo, sem o devido retorno ao cidadão e sem ficar oportunizando o que acontece no Rio Grande do Sul, que nos últimos 44 anos, 37 gastou mais do que arrecadou. Isto não é um Estado eficiente. Este é um conceito equivocado de Estado máximo. Eu, como governo, sou pai de tudo, arrecado tudo e retribuo da forma que quero. Não é para isso que existe governo. A pátria, a nação brasileira, é maior que o Estado e é maior que o governo, seja lá de que partido for. Então, concluo aqui o meu posicionamento de hoje, deixando claro, como sempre faço, como homem público, o meu posicionamento. Está na hora de quebrarmos paradigmas, de pararmos com o corporativismo, que me parece muitas vezes a antiga aristocracia, em que eu arrecado tudo, sou rico e fico no bem bom, enquanto a maioria trabalha para me sustentar. Chegou o momento do basta. E o governador Sartori tem esta oportunidade. Não é fácil, é duro. Senhor presidente, declaração de direito da bancada. É uma quebra de conceito e paradigma, mas é necessário para o futuro do Rio Grande, do Brasil e também do município de Caxias do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.